Ok, então estamos ao vivo. Olá, Leandra. Olá. E quero-te agradecer muito por estares aqui. Pessoal, quem está a ver nossa emissão de Livewire, a Leandra aceitou o meu convite. Como sabes, este momento do Livewire, do nosso podcast, é dirigido para contarmos histórias de pessoas comuns, né? Como eu e como a Leandra e como tu que provavelmente estás a ouvir. Pessoas normais, não é as vedetas de cinema, não é as superestrelas, não é os Cristianos Ronaldos, se bem que eles têm histórias interessantíssimas todos, né? Mas nós achamos que todas as pessoas têm uma história de superação e de sucesso que vale a pena ser contada. E esse é o contexto do Livewire. E a Leandra aceitou o meu convite para estar aqui. Obrigado, Leandra. Ela trabalhou em cruzeiros, teve uma carreira fulgurante, ganhou muito e teve uma vida boa e construiu-a com o esforço do trabalho dela. Um belo dia decidiu que já não queria mais porque queria ter uma família e queria levar a sua vida numa outra direção. E foi isso que aconteceu. Então largou tudo e começou do zero uma vida nova. E essa vida nova levou numa direção que ela não podia ter imaginado se tivesse continuado nos cruzeiros, não é? Então, uma boa direção. E então hoje vamos conversar um bocadinho sobre isso. Leandra, conta-me lá Primeiro, quero que me digas quais são os teus objetivos de vida hoje. Para depois nós irmos lá atrás perceber porque é que tu hoje pensas da forma como pensas e tens os objetivos que tu tens. Ok, então muito boa tarde a todos e obrigada, Rui, por me teres aqui no Livewire. Então, os meus objetivos são basicamente dar uma boa vida à minha filha. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela é um motivo de tudo o que eu faço na minha vida neste momento. Portanto, eu quero ter condições para dar-lhe uma infância, uma juventude, uma vida feliz, porque eu já tive a oportunidade, e como o Rui já mencionou, eu trabalhei nos navios de cruzeiro, já tive a oportunidade de viajar muito pelo mundo, portanto já conheço muita coisa e eu acho que é extraordinário nós conseguirmos fazer esse tipo de vida, portanto conhecermos tudo o que o mundo nos tem para oferecer. Então eu acho que essa é a maior riqueza que eu poderei dar à minha filha e obviamente nós sabemos que para isso é necessário ter condições financeiras, não é, minimamente. Então esse é mesmo o meu objetivo, é eu ter liberdade financeira para poder ter tempo e dinheiro para poder proporcionar isso à minha filha e obviamente à minha família, não é, que vem por arrasto, principalmente aos meus É pais. engraçado, estás a falar de liberdade financeira, quer dizer ter tempo e dinheiro, não é? É o que estás a falar. Para mim, sim. Isso é muito interessante, porque neste momento estás num caminho de liberdade financeira realmente muito interessante, mas a vida nem sempre foi assim e as coisas nem sempre correram dessa forma, né? Como estão a correr agora. Então, eu estou-me a rir porque eu conheço a tua história, né? Já me contaste um bocadinho, e realmente tens uma história muito, muito interessante. Volta ao início dela e porque é que porque é que te lembraste de trabalhar nos cruzeiros? Quais eram os teus objetivos de vida nessa altura? Porque é que decidiste fazer isso, sair de onde tu estavas? Não sei a vida que tu tinhas nessa altura, mas sair e passar o tempo todo fora é uma decisão que pode ser complicada, não? Portanto, a decisão foi muito fácil, não é? Foi, ok, vou. Mas, portanto, a decisão aconteceu porque eu tive um percurso normal a estudar, era boa aluna, só que cometi ali um pequeno erro. Eu agora não considero erro porque vejo como é que as coisas se encaixaram. Mas, portanto, eu fui para Humanidades no ensino secundário e depois quando chegou a altura de ir para a faculdade aquilo nada me fazia sentido. Então decidi que não ia gastar o dinheiro dos meus pais em vão, então resolvi fazer um curso profissional para tentar perceber o que eu queria mesmo fazer. Fiz um curso profissional e comecei a trabalhar numa empresa tradicional, familiar, e lá desempenhei várias funções e cheguei à conclusão que aquele ordenadozinho que eu tinha, não é? Nunca ia crescer muito porque havia uma hierarquia numa empresa, não é? Portanto, era eu e depois acima tinham os patrões, portanto, eu nunca ia ser patroa daquela empresa, não é? Portanto, o meu vencimento ia aumentar aquele percentual por ano e nunca... Aquela fortuna anualmente, não é? Como a Sim, gente sabe. sim, exato.
Meu Deus. E depois havia sempre o risco que se eles aumentavam muito, lá vinha o IRS e eu ficava a ganhar menos. Então, pronto, eu percebi que ali eu não conseguia ir mais longe, portanto, já não havia nada para aprender, não havia mais sítio nenhum para ir. Então eu decidi fazer um curso de massagista. Me apeteceu-me, pronto, deu-me para ali, fui fazer o curso de massagens e, entretanto, surgiu a oportunidade de ir trabalhar para os navios de cruzeiro. E eu achei, pá, fantástico, eu não tenho experiência nenhuma em massagens, acho que um contrato de 8 meses é uma coisa ótima para eu ganhar experiência e depois venho para Portugal e abro o meu próprio negócio e pronto. Então lá fui. Obviamente que as pessoas disseram que eu era louca porque eu tinha um trabalho, eu estava efetiva, não é? Tinhas um emprego, não é? Exatamente, um emprego efetiva, pronto, as pessoas gostavam muito de mim, eu trabalhava muito bem. E porquê que tu vais agora largar isso tudo e vais para longe e vais deixar os teus pais e não sei o quê? E eu, pronto, achei, bem, ok, tudo bem, mas eu acho que isto já não é o suficiente para mim, então eu vou. E fui, e para aí em 2 meses decorridos do contrato eu disse logo aos meus pais, atenção, este não é o primeiro e único, é o primeiro de muitos. Porque... Gostaste da experiência, gostaste da experiência. Sim, porque eu percebi que podia ganhar muito dinheiro e eu não tinha essa noção. De uma forma extraordinária, que era, eu trabalhava e ganhava, não era como cá, não é? Porque eu trabalhasse muito ou trabalhasse pouco no escritório onde eu estava, eu ganhava sempre o mesmo, não é? Então ali eu aprendi que, pronto, porque o sistema era de comissões, então quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava. Então eu achei isto extraordinário e quanto mais vendesse, menos trabalhava e ganhava na mesma, portanto isto começou tudo a fazer sentido na minha cabeça e eu achei que este era um bom caminho. E depois pronto, não é? Todas as viagens. Eu durante estes 8 anos acabei por dar a volta ao mundo e isso foi um dos principais motivos que me levou a aceitar ir para os cruzeiros, era a possibilidade de ter prática na massagem, mas acima de tudo porque ia viajar, porque eu sempre gostei muito de tu viajar. foste por um contrato de 8 meses e esse contrato de 8 meses transformou-se em 8 anos. Pois, exatamente. Engraçado, é engraçado. Parece-me que a tua veia empreendedora começou-se a desenvolver aí nessa altura, porque realmente não eras empregada, é isso, não eras empregada, eras comissionista, era isso? Era exatamente. Ok. Então conta-me depois de estás tão bem, 8 anos, a ganhar esse dinheiro todo que tu ganhavas e a viajar pelo mundo, o que é que acontece, o que é que aconteceu para tu decidires parar isso tudo e fazer outra coisa? Pronto, isto nunca há bela sem senão, não é? Então, por trás de todo este trabalho havia efetivamente muito trabalho, porque a partir do momento em que eu entrava no navio, eu só parava de trabalhar no dia que eu saía, não é? Portanto, que eram contratos muito longos, na fase final iam de 4 a 6 meses, porque eu depois já não aguentava fazer mais massagens e fui promovida a gerente. Então, pronto, eu tinha que organizar o spa e aquilo era exaustivo mentalmente porque eu tinha que estar, eu não conseguia sair do trabalho, não é? Ao passo que quando eu era terapeuta, eu pronto, ia-me embora e pronto, a massagem está feita, não há mais problemas. Então depois com a responsabilidade toda de gerir um spa e sempre com objetivos super altos e tudo muito exigente, eu comecei a ficar muito cansada e pronto, e também já fisicamente, nos primeiros 4 anos com as massagens, eu também tinha já danificado bastante o meu corpo, então pronto, eu já não aguentava, já estava numa fase de exaustão completamente. Já tinha dificuldade em me levantar de manhã, e então eu achei que, ok, o meu corpo está-me a dar sinais, eu tenho que pensar qual é o meu próximo passo. Então eu achei que se calhar fazia sentido eu parar para formar família, porque pronto, nessa altura aí já... Okay, então pensaste assim, ok, agora estou cansado de trabalhar, vou constituir família. É assim, é um salto, é um salto que não é assim muito lógico, não é? Parece. Pois,
Uma pessoa quando está cansada pensa, vou descansar, não é? Vou ter um filho, porque descansar e ter filhos já são coisas completamente opostas. Percebes o Pois, que eu estou a dizer? mas uma coisa é eu estar a trabalhar em casa, não é? Porque eu Ah, ok, arranjei o ok. trabalho cá, não é? Era estar a trabalhar em casa, portanto, estar rodeada da minha família, dos meus amigos, porque no fundo era uma coisa Ok, que eu ok, estava a sentir muita falta. Era, ou seja, eu perdia casamentos, eu perdia batizados, eu perdia nascimentos e eu sou muito ligada aos meus amigos e à minha família, apesar de eu não ser uma pessoa muito sociável. Pronto, quem está cá dentro sempre. Então isso começou-me a marcar e até alguns episódios, portanto tive a minha avó que faleceu quando eu estava num dos meus contratos, o meu avô teve um AVC no meu último contrato, portanto aí eu comecei a pensar e eu não quero que aconteça outra vez mais uma pessoa da minha família a morrer e eu não vou poder estar lá. Felizmente o meu avô ainda cá está e pronto, já passou uma data de anos e pronto, e então a questão familiar começou a pesar muito, então aquilo tudo aliado à exaustão, eu disse ok, eu tenho mesmo que ir para casa, já chega de fazer muito dinheiro, já chega de viajar muito, pronto. Ok, é muito engraçado. Tu acabaste de dizer duas coisas que a malta que nos está a ouvir pensa assim, bem, é que ela estava a chorar de barriga cheia, né? Porque a dizer já chega de ganhar muito dinheiro e já chega de viajar muito, se nós formos à rua, a primeira pessoa que encontrarmos à frente diz, o que é que tu queres fazer na vida? A pessoa diz ganhar dinheiro e viajar. Pois, eu Essas sei. duas coisas. E tu estavas nessa posição e decides, ok, eu não quero mais isto e quero fazer outra coisa. Okay? Eu acho isso é muito engraçado, é muito engraçado. Tu estás num ponto em que aparentemente as pessoas à volta podem dizer e invejar, ela tem uma vida boa, ganha o dinheiro, viaja pelo mundo, e para ti isso de alguma forma é insuficiente. Mas a minha pergunta é esta, e tem que a fazer, porque é realmente não tem muita lógica dentro da forma normal de pensar, que é, tu tens um trabalho seguro, como já tinhas um emprego seguro antes, e depois foste para os cruzeiros, tens um trabalho seguro a ganhar pipas de massa e viajar pelo mundo e decides largar isso tudo e começar do zero, do nada, lá onde não sei onde, foste para onde, tu és de onde é que tu vives, foste viver para onde? Portanto, eu vivo no Sobreiro, uma vilazinha aqui entre Mafra e Ericeira, e eu arranjei logo trabalho num spa, num hotel aqui ao pé, em Torres Vedras. Pronto, Ok. o meu currículo, obviamente, eu sabia que ia ser muito fácil arranjar trabalho. Então, pronto, eu sabia que eu não ia ter problema com trabalho em Portugal. Já estou em emprego, um emprego. Sim, sim, emprego, Era exatamente. mesmo um emprego, ou estavas com o independente e para Não, ganhar não, era comissão, era mesmo mesmo um emprego. emprego. Ok, ok. Sim, sim, porque a partir do momento em que eu portanto, comecei a perceber toda a dinâmica de um spa, eu achei que era loucura ter um negócio próprio. Comecei-me a lembrar do tempo que eu trabalhei naquela empresa em Mafra e aquilo era sempre a mesma coisa e sempre as contas já aqueles dias e sempre os vencimentos e ter que pagar isto e ter que pagar aquilo e as pessoas que faltavam e as peças que não chegavam e aquele stress todo, eu comecei a achar que É não melhor era, ser empregado, é melhor ser empregado, não é? é melhor ser empregada. Ok, isso é engraçado. Mas tu voltaste a ser empregada, né? Mas já tinhas tido a experiência no cruzeiro de não ser empregada. Aliás, lá também foste empregada, porque era gerente, né? Sim. Mas ganhavas comissões, é uma independência um bocado diferente, né? E então, o que aconteceu? Numa determinada altura, tu tinhas o teu emprego e depois, numa determinada altura, a tua vida pessoal deu assim um pulo, né? Tu querias constituir família e não sei, conta-me o que é que aconteceu. Tu saíste dos cruzeiros por causa disso. Eu imagino que não demoraste muito tempo, porque se vinhas com essa Não, intenção, as coisas são rápidas, né? exato. Sim, e o que é que aconteceu entretanto? Eu hoje sei que tu és uma empreendedora e não tens nada a ver com empregos e eu estou a ver se descubro o que é que aconteceu aí no meio. Mas ainda não Ok. descobri, mas eu vou descobrir. Ok? Vais descobrir o que eu vou dizer, não é Pois, segredo. exatamente, exatamente. Eu pergunto e tu respondes e pronto, está respondido. Fácil. Portanto, então o que é que aconteceu? Eu, efetivamente, portanto, eu comecei a trabalhar ali no spa e engravidei. Pronto, engravidei e a minha gravidez foi de risco.
Então, eu logo em janeiro, portanto, eu comecei a trabalhar em abril e depois em janeiro fiquei de baixa, não é? E então os meus empregadores acabaram por me despedir, não é? Porque, obviamente, eles sabiam que eu depois ia ter a criança e depois e mais o tempo da amamentação e não sei o quê, e aquelas histórias todas, e, portanto, dentro da lei, eles dispensaram-me e eu fiquei contente porque a minha ideia mesmo era eu ter tempo e possibilidade de passar tempo com a minha filha, porque o trabalho onde eu estava, portanto o meu emprego, eu ali também era gerente do spa, eu tinha que abrir o spa às 9h30 e fechar o spa às 8 da noite. Que muitas vezes era mais tarde, não é? Porque as pessoas querem fazer as massagens ao final do dia, quando vão depois de fazerem a vidinha delas. E então eu percebi que aquilo ia ser muito complicado, onde é que eu ia conseguir deixar a miúda das 8h30 da manhã até às 9 da noite, não é? Então eu achei que aquilo não ia caber na cabeça de ninguém, então agradeci ao universo todo por eles me terem despedido, porque isto era uma possibilidade que eu tinha de encontrar aqui uma solução que me permitisse estar em casa a tomar conta da minha filha. E então foi isso que eu fiz. Comecei a procurar alternativas para isso. Ok, como é que funciona Formas de trabalhar a partir de casa. Ok, estava a perguntar, como é que funciona a mente de uma pessoa que está nessa posição? Diz, bem, eu agora fui despedido, tenho uma criança para nascer, e o que é que eu faço à minha vida? Eu acho que, se calhar, milhões de mulheres estão nessa posição agora mesmo. Okay? E, se calhar, algumas estão-nos a ouvir. Engravidaram ou porque quiseram ou porque calhou. Ou foram despedidas ou não foram ainda. Ou foram safando. Mas a situação de começar a pensar que, mesmo que tudo corra da melhor forma, com 2 ou 3 meses de vida, a criança vai ser entregue num infantário ou numa creche. Eu tenho 4 filhos. Eu lembro quando nasceu a minha segunda, a mais velha, eu fui pô-la no infantário, para libertar um bocadinho a mãe de estar com 2 crianças. A mais nova, quando nasceu a segunda, a primeira tinha 1 ano e meio. E depois, quando nasceu a terceira, a segunda tinha 1 ano e meio. Então, quando nasceu a terceira, a mais velha de todas tinha 3 anos e a segunda tinha 1 ano e meio e um bebê recém-nascido. Então foi assim uma coisa muito interessante. Então, nessa altura, eu decidi que ia pôr a mais velha no infantário. Ela esteve lá um tempo. E eu sei o mal que foi. Foi uma coisa horrível. Depois, quando nasceu a terceira, a segunda, fui pô-la no infantário e ela agarrava-se ao meu pescoço a chorar e não queria ir de maneira nenhuma. Eu tinha que arrancar literalmente o pescoço e entregá-la e vir embora. E a chorar eu também, estás a ver? Foi uma coisa horrível. Imagina a mãe, né? Imagina a mãe. E eu sei que muitas pessoas trabalham comigo e com quem eu trabalho também são empreendedores e trabalham a partir de casa e têm os seus próprios negócios. Muitas delas tomaram esse tipo de decisões precisamente para não terem que viver esta violência. E isso, eu compreendo isso muito bem. Agora, aquela coragem de largar o emprego seguro, com salário ao final do mês, uma criança nos braços e dizer eu agora vou criar um negócio a partir do zero, nem todas as pessoas têm. Aliás, acho que não são muitas as pessoas que têm essa determinação. O que é que te levou a tomar essa decisão? Levou-me a tomar esta decisão eu querer muito dar uma vida decente à minha filha e ao mesmo tempo a mim, porque obviamente eu tendo toda a experiência que eu tive e o tipo de vida que eu acabei por ter, eu naqueles meses que eu tive a trabalhar num emprego cá em Portugal, obviamente que o meu vencimento foi reduzido a praticamente 1/4 ou 1/5, não é?
E então eu achei, não, isto não pode ser, isto tem que haver uma solução, tem que haver alguma forma de eu conseguir conciliar as duas coisas, porque eu vejo tanta gente que tem uma vida boa, no sentido de conseguirem ter tempo para eles e conseguirem ter uma vida desafogada, pronto, e conseguirem fazer umas viagens de vez em quando e esse tipo de coisas. E eu acho que isso é extremamente importante e passarem tempo com a família, porque a realidade que eu via à minha volta, depois com praticamente todas as minhas amigas, e as minhas amigas todas seguiram o percurso da faculdade, portanto eu não, mas elas sim, e o que eu via é sempre aquela correria. Nós quase nunca nos vemos. Eu cheguei ao ponto de eu dizer, eu acho que tenho que voltar para os navios só para vos ver mais vezes, porque quando eu estou no navio, eu estou cá um mês ou dois, mas nós vemos quase todas as semanas. E agora que eu estou cá, ninguém se vê. Parece que moramos em continentes diferentes, porque as pessoas, portanto, têm aquela vida e têm que ir todos os dias para o emprego e vão logo deixar os miúdos cedo à escola e depois vão buscá-los ao final do dia e depois é o fim de semana e depois têm que dar conta da família e de tudo e da casa. E então aquela correria que eu estava a ver que acontecia à minha volta e que eu acabei metida nessa confusão também, e eu achei que não podia ser, e por isso é que eu, no fundo, agradeci pelo facto de me terem dispensado a É mim. uma coisa engraçada, eu não sei o que é que aconteceu contigo, mas quando nasceu a minha segunda filha, a minha esposa decidiu largar a escola, ela era professora de inglês e decidiu não vou trabalhar mais aqui, e decidiu ficar em casa. E era sozinha a trabalhar para ganhar para a família, né? E pagar os créditos e da casa e essas coisas todas. E eu na altura não ganhava assim muito. Começámos uma fase de muita dificuldade, né? E então foi mesmo uma decisão ponderada, ok? Vamos passar por isso, vamos criar carapaças para aguentar o que tiver o que vier pela frente e pronto, vamos fazer isso. Porque não quisemos passar por continuar com essa experiência de entregar as crianças no infantário e pronto. Então a Melissa decidiu, a minha esposa decidiu que queria ficar em casa, tomar conta das crianças e ser ela a educar as crianças. E eu achei isso muito bem, concordei 100% e sabendo eu já o que é que ia acontecer. A questão que eu quero abordar não é bem essa. É que isso é uma decisão nossa e cada um toma as suas decisões, como bem entender. A questão é o que é que se passa à volta, né? No meu caso, a família começa a olhar de lado e assim, fogo, isto não pode ser. E depois diz, tu não és mais que os outros, né? Toda a gente tem que trabalhar os dois e tem que se pôr a criança no infantário. Mas quem é que tu pensas que tu és? Tu estás agora a imaginar que a tua vida há de ser diferente disso, não é? Eu não sei se tu passaste por isso, mas eu vivi isso. E eu sei que quando pensamos um bocadinho fora da caixa e fazemos coisas um bocadinho diferentes, fora dessa rotina. Imagina, uma pessoa na tua posição dizer assim, mas eu quero estar em casa com a minha filha. E assim, mas quem é que tu pensas que és? Que achas que nasceste com o traseiro virado para a lua? Ou és sei lá, de uma linhagem qualquer principesca não sei do quê? És esquisitinha? Eu agora também quero. Porque eu ouvi esse tipo de coisas, né? Não da minha família próxima, muito chegada, sempre me apoiaram, mas de pessoas à volta. Muitas críticas em relação a isso. E eu, muito tempo, muitas vezes, eu chegava a duvidar se eu estava certo ou não. Se eu estava com ideias, se aquilo que eu pensava era realista ou não era. Se eu estava a pensar bem ou estava a pensar mal. E passei muita dificuldade, mesmo financeira, também por causa disso. Qual foi a tua vivência nesse caminho? Eu sei que estavas com uma criança, entretanto, né, pequena. O pai não estava lá, sei que o pai estava ausente, né, ausentou-se. E como é que é uma pessoa nessa posição, uma pessoa, tu, uma criança sozinha, contra o mundo, por assim dizer, e dizer, não, agora não quero um emprego, vou ficar em casa e vou fazer pela vida por mim própria. Como é que foi essa decisão e como é que foi a reação das pessoas à tua volta? A reação, tanto das pessoas imediatamente à minha volta, foi de, ok, tu até agora tens tido umas ideias esquisitas, mas até te tens dado bem, portanto... Deram-te o benefício da dúvida, né? Okay. Vamos te apoiar.
com medo, claro, mas vamos-te apoiar. E as pessoas de fora, eu sinceramente, há muito tempo que eu deixei de olhar para isso. Então, sempre que vinha alguma opinião ou alguma coisa, eu cortava logo. Isso não consigo estar a ouvir esse tipo de coisas. Aliás, eu acabei por me afastar um bocado das pessoas com quem eu convivia muito, portanto, amigos da escola, dos trabalhos, porque aquele tempo todo que eu passei nos navios, a minha mente mudou muito, não é? Porque é um ambiente completamente diferente, é uma vivência completamente diferente e eu acabei por não me identificar muito com aquela mentalidade do coitadinho e depois, porque naquela altura estava a crise cá, não é? Porque quando eu saí dos navios foi a crise. Pronto, e tu és maluco, e agora tu vens para cá, e agora, e não há empregos, e não sei o quê. Então, e agora o que é que tu vais fazer? Está a malta a emigrar, tu estavas muito bem, decidiste ir E para casa. eu venho para cá. Sim, isso faz sentido. É. E então, pronto, eu fui decididamente, eu pensei, ok, então eu estou aqui com a minha filha, estamos as duas por nossa conta, portanto, eu quero muito dar-lhe a vida que eu penso que ela merece, a vida que eu mereço e a vida que a minha família merece. Portanto, eu vou arranjar aqui uma solução e vou encontrar alguma coisa que me permita estar com ela, porque a questão, portanto, da ausência do pai, não é? Isto eu sentia-me culpada, no fundo, de se ela já não pode estar com o pai, porque o pai está longe, não pode ficar sem mim também. Então, esta criança não vai ficar sozinha, portanto, vai ficar comigo. Pronto. Mãe galinha, debaixo da asinha, e eu vou tomar conta dela e vou enfrentar o mundo, enfrentar o que seja e vou arranjar aqui a solução que me vai permitir conciliar isto tudo, porque eu via anúncios na internet portanto, de trabalhar a partir de casa, trabalhar online, e eu, apesar de não ter conhecimento nenhum, nada de extraordinário, pronto, eu sei aprender e pensei que facilmente eu ia arranjar alguma forma de aprender o que fosse necessário para trabalhar a partir de casa, a fazer o que eu quisesse. Pronto, alguma coisa que eu soubesse minimamente fazer, óbvio. E se não soubesse minimamente fazer, teria que aprender. Ok. Portanto, teria que ir na educação, no que fosse. Significou para ti criares um negócio próprio, não foi? Foi, exatamente. Okay. Porque há muitas formas de trabalhar a partir de casa, né? Eu conheço designers gráficos que trabalham em casa. Eu sou designer gráfico de profissão. Minha carreira toda sempre foi em casa. Aliás, uma vez tive um escritório, mas era só para dizer que saía de casa para ir trabalhar. Porque eu realmente faço a mesma coisa ou melhor em casa do que fazia fora. Mas há muita malta que faz tipos de trabalho em casa, mas enquanto trabalhadores por conta de outras pessoas, não é? Ou profissionais liberais, ou trabalhadores independentes. Isso não é propriamente um negócio próprio. O que é que te levou a criar um negócio próprio teu, com toda a responsabilidade e com todos os riscos que normalmente os negócios próprios envolvem, né? O teu negócio, não sei o tipo de risco é que possa envolver, mas tu há de dizer. O que é que te levou a pegar num negócio próprio como solução para a vida, para a tua vida e para a tua filha e para a tua família? Basicamente foi a questão de que eu não tinha risco nenhum, porque contrariamente à maior parte, portanto, dos negócios tradicionais, não é, que acarretam riscos, eu aqui não tinha risco nenhum, porque portanto, a forma de trabalho, portanto, que é marketing de rede, portanto, marketing de relacionamento, network marketing, como queiram chamar, portanto, toda a gente sabe que é uma forma muito eficaz de nós, com um baixo investimento, conseguirmos obter uma forma de rendimento. E mais interessante que isso ainda, pronto, foi a empresa com a qual eu comecei a trabalhar, nós tínhamos uma hipótese real de ter rendimento passivo. E esta questão aqui do rendimento passivo pareceu-me super atrativa,
até porque eu nunca tive nenhuma outra forma de poder ter rendimento passivo, porque para mim o rendimento passivo era eu escrevo um livro e depois vendo as cópias e fico a ganhar, ou tenho uma casa e vou alugar, mas eu não tinha nada dessas coisas. E então a ideia de eu ter o meu negócio próprio com a possibilidade de ter rendimento passivo, aquilo, acenderam-se as lampadinhas todas e eu Não, achei que ok, rendimento é passivo este o caminho. no sentido em que não está indexado ao teu trabalho, às tuas horas de Exatamente, trabalho. Okay, faz o trabalho uma vez e aquilo continua a render para sempre. Ok, é nesse sentido que estás a falar de rendimento passivo. Com o exemplo que tu deste do livro, escreves o livro uma vez, depois sempre que for vendido uma cópia ganhas o dinheiro. Ou compras um apartamento uma vez e depois alugas aquilo e todos os meses tens um rendimento que não depende do teu trabalho. É nesse sentido que estás a falar, não é? Ok, exatamente. ok. Então tu criaste um negócio próprio que tem essa componente de rendimento passivo em marketing de rede, usando o modelo de marketing de rede. Okay? Também chamaste de marketing de relacionamento. Não sei se todas as pessoas sabem, tu disseste toda a gente sabe, mas se calhar nem toda a gente sabe. Se calhar nem toda a gente sabe, essa componente do marketing de rede. Na realidade é um modelo de negócio, não é? Baseado na recomendação. Então, se uma pessoa pode recomendar produtos ou serviços de uma empresa mãe, por assim dizer, essa empresa mãe vende mais coisas e pode pagar comissões a quem recomendou. Okay? E uma pessoa pode recomendar os bens ou os serviços, né? Mas também pode recomendar o negócio, ou seja, pode recomendar o recomendador. Então pode dizer, olha, eu encontrei uma oportunidade boa em que tu recomendas produtos ou serviços e a pessoa diz, ok, também quero essa oportunidade para mim. E esta pessoa que recomendou a atividade de recomendar ganha uma comissão também sobre isso. Então, por isso o rendimento pode ser exponencial e isso torna as coisas muito apelativas. Eu concordo contigo. Então, feita esta pequena explicação do que é que são os rendimentos passivos e como é que isso é possível no marketing de rede, né, ou de relacionamento, como tu falaste, foi esse o modelo que tu decidiste iniciar. O teu negócio foi nesse modelo. Okay? E tu tens, além disso, tu tens outra fonte de rendimento ou todo o teu dinheiro vem do marketing de rede, o dinheiro que tu ganhas? Portanto, neste momento é a minha única fonte de rendimento. Ok, então estás a tempo integral e idealmente quantas horas trabalhas tu por dia? Ou seja, quantas horas é que tu tens que estar longe da tua filha para poder trabalhar no teu negócio? Portanto, a minha filha, desde setembro, foi para, portanto, foi para o colégio, portanto, ela fez 3 anos, supostamente é quando eles devem largar a asa da mãe, não é? Então ela, o ano passado, em setembro, foi para o colégio e então eu comecei a trabalhar nas horas que não estava com ela. Okay. Ou seja, eu largo-a no colégio às 9 e vou buscá-la normalmente às 4 e pouco. Este ano é mais ou menos às 4h30. Mas é a hora que tu quiseres, ou seja, não tens um horário fixo, podes ir à hora que tu quiseres e podes fazer Sim, o que sim. quiseres. Pronto, portanto, elas têm aquelas atividades curriculares e pronto, e eu faço de acordo com também, porque eu acho importante para uma criança de 3 anos já ter uma certa estrutura, não é? Umas regras, compreender como é que funciona a sociedade, Claro. apesar de eu não achar que isso seja o futuro dela. Mas é bom. Assim, É bom encontrar-se um bocadinho na disciplina. é preciso aqui algum equilíbrio entre disciplina e rebeldia, né? Também não se pode Exatamente. ser rebelde se não houver disciplina, porque as duas coisas, não se pode pensar fora da caixa se não existir caixa, não é? Então Exatamente. é preciso haver uma caixa para pôr lá toda a gente, depois haver alguns que possam pensar fora da caixa aliás, mandar a caixa fora se quiserem, mas a caixa tem que existir para poder ser lançada fora, né? E então o sistema da sociedade está feito dessa maneira e muito bem, porque as coisas têm que funcionar. Mas eu imagino a tua posição em relação à forma de lidar com a tua filha. Não sei se muitos pais ou mães lá do colégio têm a disponibilidade para ir à hora que é. Não. O que é que tu vês lá? O que é que tu vês? O que eu vejo é que praticamente os amigos todos da minha filha, não é? Os coleguinhas dela de sala, todos me conhecem, porque eu normalmente sou a última a deixá-la lá de manhã, não é? É ali à beirinha das 9 e eu sou a primeira a ir lá buscá-la, portanto eles todos me veem e é engraçado, porque eles todos me conhecem e nós tivemos agora a reunião do início do ano e os pais dizem, pronto, nem conhecem os miúdos, eu conheço-os todos, porque eu chego lá, eles já lá estão todos
e quando eu vou lá depois à tarde eles ainda lá estão todos. E a minha filha, ela diz orgulhosamente que eu sou sempre a primeira a sair. Ela gosta disso porque ela teve um bocado de dificuldade em se adaptar. Okay. Aquela parte do choro que tu estavas a dizer, sim, sim. das tuas filhas, eu tive essa fase de setembro a março. Ok. Todos os dias um drama. Não é fácil, não é fácil. Mas, Não. com 3 anos é um bocadinho diferente. Né? Eu estava a falar de uma criança com à volta de um ano e pouco. Pois isso eu nem quero imaginar, não é? Isso muito deve diferente. cortar literalmente o coração. São coisas que já lá vão, mas muitas mães passam por isso. Né? Algumas não chegam a passar porque põem a criança na creche aos 3 meses e aos 4 meses e a criança nem se expressa, mas ela sente tal e qual. Só que não se expressa, parece que não custa tanto, mas fica lá tudo. E eu tenho bem. E as mães têm noção dessas coisas todas. As mães têm noção. E se tu fizeste é realmente muito corajoso. Agora, Leandra, para terminarmos a nossa conversa, a tua história é espetacular. Tem detalhes que um dia mais tarde eu gostava de explorar um bocadinho, okay, em relação ao teu processo, porque é realmente espetacular. Mas diz-me o seguinte, como é que tu vês a tua vida daqui a 5 anos? Fazendo o que tu fazes na direção em que tu estás a ir com a tua filha? Eu vejo um futuro muito brilhante e luminoso, porque eu sinto mesmo que estou no caminho certo, porque as coisas, apesar de obviamente vir altos e baixos, eu vejo-me a chegar ao ponto onde eu queria chegar, portanto, em termos dos rendimentos e, obviamente, deste facto de eu, passado este tempo todo, não é? Portanto, isto é o período que marca, não é? É a vida da minha filha. Ela tem 4 anos neste momento e eu continuo a fazer a mesma coisa. Portanto, eu continuo a fazer uma parte integrante e a passar muito tempo com ela, e isso vai continuar, porque o que eu estou a construir é tudo nesse sentido. Portanto, é só o que eu vejo um futuro risonho para mim, para a minha filha e obviamente também para os meus pais, que no fundo têm sido um grande apoio, não é? Porque obviamente depois há eventos, há coisas da empresa que não acontecem quando a minha filha está no colégio, não é? Então aí é quando entram os meus pais e eles ficam com ela e assim, ok. Ficam com ela Isso é importante, é o apoio. Dão esse apoio. O apoio é importante. Leandra, obrigado, muito obrigado por este bocadinho. Okay? Obrigado por teres partilhado uma parte da tua história. Tens que me prometer voltar cá, né, ao Livewire, para contares outras partes da tua história. Esta é realmente muito interessante. Mostra como é que tu criaste um negócio próprio para a tua família, para ti e para a tua filha. Que te leva na direção que tu queres chegar para teres o tempo e o dinheiro, a liberdade e a independência financeira, como tu falaste. Depois de teres tido o dinheiro e a possibilidade de viajar e teres abdicado disso tudo para poderes ter a tua filha, é uma coisa incrível. E agora com ela estás a reconstruir esse caminho que tu já tiveste antes, mas estavas sozinha e agora já não estás sozinha. Então, eu acho que é um projeto de vida espetacular, só te tenho que dar os parabéns. E também de aconselhar todas as pessoas que nos estão a ouvir e a ver para, se de alguma forma se identificam com a tua história, com aquilo que tu desejas fazer, só tem uma coisa a fazer, que é entrar em contato contigo e falar contigo. Porque eu sei que tu falas com todas as pessoas que querem saber o que é que tu fazes e como é que tu fazes, e sei que ajudas toda a gente. E, portanto, quero te agradecer também por isso. Pessoal, muito obrigado a todos por estarem aqui e obrigado por ouvirem a nossa emissão do Livewire de hoje. E, claro, vemos no próximo episódio. Vamos ter outra história de superação e sucesso. Até lá, fiquem bem. Obrigada.